A Escritura está aberta em Lucas, capítulo 2, recapitulando a leitura do domingo passado, dando sequência à nossa exposição com relação ao nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas, capítulo 2. Assim nos diz a palavra do Deus bendito. Naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Evangelho do Senhor. Louvado seja só Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome desse Teu Filho amado, Jesus, nosso Salvador, nós oramos mais uma vez a Ti, pedindo dessa feita que o Teu Espírito Santo tenha os nossos corações cativos a Ti mesmo, para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, nos dá a Tua palavra, a Tua instrução, nos ensina como desfrutar do crescimento espiritual que o Senhor tem nos proporcionado, ao meditarmos na manifestação do Senhor mesmo neste mundo, revelado a nós como o Filho bendito Salvador das nossas almas. Nos dê do Teu Espírito para que quebrantamento aconteça em nossos corações, que tenhamos a capacidade, ó Deus, de entender a Tua palavra, proclamar a Tua palavra, amar, viver e proclamar a Tua palavra. Tudo isso para a glória de Ti mesmo. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Tomem assento, amados.
como é de nossa prática tradicional, nós temos pensado no tempo do Advento, rememorado a fim de revivermos o tempo glorioso do nascimento do nosso Salvador no mundo. Um tempo confuso nos dias atuais, como eu disse no domingo passado, uma confusão se instalou no entendimento do povo de Deus nesse tempo, por causa do problema da paganização do Natal e dessa data. E houve e há controvérsia entre aqueles que servem a Deus sobre essa questão. Quando eu disse a vocês no domingo passado que é lamentável ver os filhos de Deus, irmãos em Cristo, rejeitando com toda força uma data comemorada e vivida pelo cristianismo desde os tempos mais primórdios da fé cristã, por causa de mentiras difundidas em torno de Constantino e da parte da história ali no IV e no V século. Posteriormente, o Natal paganizado pela figura pagã do Papai Noel e outras coisas. Alguns cristãos, queira Deus que não a maioria deles, tem rejeitado esse tempo e tem deixado de experimentar crescimento espiritual, revivendo um tempo glorioso na história dos seres humanos. É bem verdade que essa, provavelmente, com quase 100% de certeza, essa não é a data de fato do nascimento do Senhor, mas é a data que o cristianismo histórico separou para celebrar este evento. Quando lhes repreendi duramente no domingo passado sobre essa questão dessa comemoração, entendermos como revivermos o nascimento do nosso Senhor com esperança pelo que vem a seguir, que é todo o projeto de salvação de Deus que vai culminar na crucificação e na ressurreição do Senhor, impetrando sobre nós a salvação eterna. Nós revivermos esse tempo e esse processo e o desenvolvimento disso. De tal maneira que o nosso lamento cresce por ver irmãos que rejeitam essa tradição que nos faz crescer, uma tradição que tem o seu fundamento na Bíblia. Abre-se mão desse crescimento e diz: não, o Natal não é coisa de cristão. Mas são esses mesmos cristãos que, quando chegar em janeiro, estarão endividados, com faturas de cartão de crédito correndo juros absurdos, porque consumiram, presentearam, festejaram, e o que é pior, de forma mundana. Cristãos que, sem nenhum escrúpulo ou temor a Deus, levam os seus filhos nos shoppings para se assentar no colo do Papai Noel e tirar foto com rena e coisa do tipo, e dizendo: não, o Natal não é coisa de cristão. Esses mesmos que vão se empanturrar na noite do dia 24, comendo tudo que precisa e não precisa, e depois desperdiçando bastante comida, praticando o pecado da glutonaria, e dizendo: não, o Natal não é coisa de cristão, e praticando o mundanismo e o paganismo que perverteu esse tempo e essa celebração, e abrindo mão de celebrar esse tempo da forma tradicional que os cristãos sempre praticaram, rememorando o grande evento, o evento ímpar, o evento único na história dos homens, que é o Deus homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado, ou seja, o Deus na forma humana, vindo no dia da visitação para se revelar à humanidade e salvar aqueles que Ele escolheu amar. Pensando nisso e tendo recapitulado essa instrução primeira, nós pensamos então nesses acontecimentos quando o mundo nega este evento, o mundo incrédulo nega esse evento, e nós percebemos as informações históricas
associando tudo isso às profecias do Antigo Testamento, do Salvador que é da linhagem de Davi, e os registros documentais desse evento do nascimento de Jesus Cristo. Então começamos a pensar aqui a partir do versículo 8, dessa revelação extraordinária que envolveu no versículo 9 a manifestação angelical que veio trazer essa revelação aos pastores. Quando no versículo 9 está escrito: e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Versículo 10: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Aqui está contido o que nós chamamos de Evangelho, a boa notícia, a boa nova. Nasceu para vocês um Salvador. Todas as profecias, como eu disse para vocês, começando em Gênesis 3,15, todas as profecias sobre a manifestação de um Salvador agora estão cumpridas nesse dia. Nasceu-lhes um Salvador. A notícia que eu trago para vocês é uma notícia de grande alegria, é uma boa e nova notícia de grande alegria. Vocês não estão mais sem esperança. Vocês que tinham esperança, isso se concretizou. Vocês que acreditaram em todas as profecias, em tudo que o Antigo Testamento diz sobre esse Salvador, o anjo diz aos pastores: isso está se cumprindo hoje. Essa esperança se concretizou em fato histórico, presencial, visível, palpável para vocês. E vocês que não tinham esperança, já podem ter, porque lhes nasceu um Salvador. Essa é a boa notícia. Essa boa notícia deve gerar alegria em todo o povo de Deus. É por isso que o povo de Deus nessa data se alegra. E o mundo e o paganismo fala de um espírito natalino que torna as pessoas mais amáveis. Mas nós não estamos com um espírito natalino. Nós não acreditamos no paganismo que fala de um espírito natalino. O que nós acreditamos é que o Espírito de Deus, nesse tempo, torna os nossos corações mais quebrantados, porque nos lembramos que estávamos perdidos para todo sempre e condenados eternamente ao inferno, mas Deus nos mandou um Salvador. Esse Salvador não foi um Salvador que está na imaginação, na criação, em escritos fantasiosos de alguém inteligente com uma mente brilhante e sonhadora. Estão aqui as provas históricas e a prova cabal. É visível agora a vida de Deus na terra. É visível agora o próprio Deus na terra, na pessoa bendita do seu Filho amado, como o nosso liturgo leu em Hebreus capítulo 1. Agora vocês podem ter convicções, agora vocês podem ter certeza. E por mais que o mundo pagão e ímpio negue isso, a história humana se divide entre antes e depois de Cristo. Porque é um evento universal, um evento histórico, manifesto para toda a humanidade, no passado, no presente e no futuro. Um evento inegável, o Deus que se fez homem na terra, para que os homens pudessem vê-lo, crer e adorá-lo. Isso traz alegria aos nossos corações, não estamos mais perdidos. Deus nos visitou, Deus veio nos salvar. E o povo de Deus se alegra com isso. E o Espírito de Deus faz com que o povo de Deus reviva esse momento, essa alegria.
Se transporte para as páginas sagradas e imagine a glória de Deus se manifestando a homens simples que estavam no campo trabalhando e dizendo: olha, nasceu o Salvador. Essa é a boa notícia para vocês. Eu acho interessante, no meu ofício ministerial de conselheiro bíblico, quando pessoas que sofrem ou estão escravas de pecados escravizadores vêm para o atendimento formal, do aconselhamento bíblico, então quando eu abro as Escrituras, eu digo: eu preciso te dar uma boa notícia, você tem um Salvador. Eu preciso te dar uma boa notícia, a obra desse Salvador foi perfeita para a sua vida. E eles ficam interessados e eles passeiam comigo pelas páginas sagradas, olhando essas verdades e esses textos, e às vezes eu vejo os olhos dessas pessoas brilharem ao ter contato com a palavra de Deus e começar a entender essa palavra de Deus. Mas depois eu vejo os semblantes descaírem e as pessoas com um olhar duvidoso e às vezes até agressivo olham para mim e dizem: tudo bem, pastor, entendi, mas como é que isso funciona no mundo real? Nesse momento um desmaio vem na minha alma. A ideia é como se a história de Cristo fosse uma história e não uma história. É como se a Bíblia fosse algo fantasioso, fosse uma história fictícia, fosse uma fábula. É como se essas verdades para a vida dessas pessoas fosse simplesmente um poema, um conto de fadas. E eu tomo um susto, meu coração acelera, minhas mãos gelam. Eu estou diante de um cristão e ele está perguntando: isso no mundo real? Meu Deus do céu, Jesus não é uma realidade para essas pessoas. O céu não é uma realidade para essas pessoas. Essa boa notícia não é uma realidade para essas pessoas. Elas não conseguem crer nisso como realidade, como verdade. E acreditam menos ainda que podem viver isso e desfrutar plenamente dessa verdade. E viver uma vida de alegria plena, apesar de todas as tristezas que esse mundo caído nos oferece, apesar de todos os sofrimentos, desilusões, frustrações, traições, doenças, guerras, conflitos, apesar de tudo que essa vida caída nos oferece, elas podem viver uma vida de alegria plena, confiadamente, na boa notícia dada pelo próprio Deus, registrada na história e com sinal sobrenatural da sua glória manifesta, e mensageiros celestiais, anjos se mostrando de forma visível a homens simples e dizendo: vocês têm agora um Salvador. Essa é a boa notícia, vocês têm agora um Salvador. E essa é uma notícia que deve trazer para vocês grande alegria, uma alegria incomparável, uma alegria maior do que o dia do nascimento de um filho biológico, uma alegria maior do que o dia da formatura, do casamento, da promoção, da aposentadoria, da ordenação ao ministério. Não é um dia de felicidade, um fato que me trouxe alegria momentânea, é uma boa notícia presente todos os dias da minha vida, para ser revivida, desfrutada. E quando nós chegamos nessa data, é a data que a cristandade deve se alegrar. Não porque tenha um espírito natalino, trazendo uma disposição de harmonia e de festejo, que pode até se acabar ainda na noite do dia 24, por meio de conflitos entre familiares, às vezes até embriagados, inconvenientes.
que vão ter grande choque e gerar destruição familiar. Não, nós não estamos falando disso. O que os cristãos fazem nessa data é manifestar uma alegria em comunhão, uma alegria festiva, é verdade, em comunhão, que pode envolver comida e bebida, mas de uma forma que não desonre a Deus e diga a Deus: nós te glorificamos pelo Salvador que o Senhor nos enviou, nós nos alegramos por poder escolher uma data, o Senhor nos permitiu fazer isso no nosso calendário, para dizer ao Senhor o quanto somos gratos, porque o Senhor mandou o teu Filho a esse mundo para nos salvar, para nos trazer alegria plena, definitiva, que vai transpor essa vida caída e suas tristezas até para a eternidade, uma alegria que ninguém pode roubar. Esse é o significado natalino, e que nós perdemos boa oportunidade de desfrutar dele. Essa é uma notícia que trará grande alegria, é de grande alegria, que será de grande alegria para todo o povo. Que notícia é essa, seu anjo? Versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Se na data do dia 24 e do dia 25 não for essa a motivação dos nossos festejos, a razão dos nossos festejos e a finalidade dos nossos festejos, então, lamentavelmente, o que está pairando sobre a igreja não é o Espírito de Deus fazendo-nos lembrar da boa nova e nos levando a um momento festivo de glorificação intensa a Deus com a nossa vida de comunhão familiar e congregacional, mas é o tal do espírito natalino que traz no seu bojo consumismo, dívidas, conflitos, glutonaria, bebedices e desonra a Deus ao extremo, que se reflete no dia seguinte, onde no meu ministério, como vocês sabem, completei 29 anos de pastorado no primeiro domingo de dezembro. Eu tenho chorado com muitas famílias no dia de Natal, ao longo desses quase 30 anos, porque perderam seus filhos, entes queridos, pais, em tragédias, justamente na noite do dia 24 por dia 25, por meio de bebedeiras, direção irresponsável, brigas, tiroteios, esfaqueamento e coisa do tipo. Não, esse não é o Espírito de Deus nos lembrando da boa nova eterna do nascimento de Jesus, mas é o tal do Espírito natalino, que eu não sei a quem ele responde. A Deus eu sei que não é. É um tempo de alegria, um tempo que veio carregado de sinal, como eu disse a vocês, que nos traz o retrato da humanidade, para a humanidade, de como deve ser vivido esse tempo com humildade e simplicidade, com festa, mas com humildade e simplicidade. E isso vos será de sinal, servirá de sinal, versículo 12, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. A simplicidade que Jesus veio a esse mundo, a humildade que ele veio a esse mundo. Perceba, o nascimento de Jesus não tem a ver com consumismo. Versículo 13, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Um tempo que deve ser festejado com humildade e simplicidade, que deve girar em torno e na direção sempre do próprio Jesus, E é claro, isso envolve muitas tradições, muitas coisas que praticamos nessa época,
Não há problema com a tradição. O problema da tradição é quando ela contradiz a palavra de Deus. É quando ela vai além da palavra de Deus. É quando ela tenta se colocar em pé de igualdade com a palavra de Deus. Esse é o grande problema da tradição. É quando ela tenta se colocar superior à palavra de Deus. E aqui onde a igreja precisa ser bastante vigilante. Porque eu volto a dizer, é uma tradição que deve glorificar a Deus. Não pode ir além e não pode ser abaixo. Portanto, nessa noite desse dia 24 de dezembro que nós nos aproximamos, tenha isso em mente. Tenha isso em mente a hora que você reunir a tua família. Tenha isso em mente a hora que você preparar essa mesa. Tenha isso em mente até com relação ao horário que se pode comer. Tenha isso em mente quando você olhar para a tua mesa transbordante de tanta comida e tanta coisa que ninguém vai nem tocar, enquanto muitas pessoas estão famintas e não têm o básico. Tenha isso em mente. Não deixe que para viver a tradição nós desonremos a Deus. Não se feche no seu egoísmo. Olhe para quem está do teu lado nessa época. Olhe para quem está próximo a você nessa época. Eu fico agradecido a Deus, porque não são poucas as igrejas que nesse tempo vão nos lugares que ninguém quer ir e preparam banquetes natalinos, ceias natalinas, em praças, em ambiente de população, de moradores de rua, em lugares onde ninguém quer ir, para tentar de alguma maneira levar a boa nova, para trazer um pouco de alegria dessa gente rebelada contra Deus, que se encontram escravas de seus pecados em situações caóticas e autodestrutivas. Uma maneira de compartilhar Jesus. Eu fico triste quando eu vejo eles fazendo selfies, publicando e chamando aplausos e dizendo: olha aqui, nós estamos fazendo. Esse é o problema. É o gol do título que bate na trave. Então, tenha tudo isso em mente. O Natal deve glorificar a Deus. Os anjos cantavam, uma multidão deles, um grande coral, louvavam a Deus e diziam: glória a Deus nas maiores alturas. E toda vida que se glorifica a Deus, a consequência disso é a bênção de Deus. Eles dizem: glória a Deus nas maiores alturas, versículo 14, e paz aos homens na terra a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas e paz aos homens na terra a quem o Senhor quer bem. Está aqui o sentido do verdadeiro Natal. Está aqui o sentido do verdadeiro Natal. Glorificar a Deus e ter comunhão respeitosa diante de Deus entre os homens. Nesse momento os anjos se ausentam e agora aqueles pastores que receberam essa mensagem, eles têm uma missão. Versículo 15: dizendo os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. E quando eles chegam, no versículo 16, eles encontram exatamente a cena que os anjos haviam dito: José, Maria, a criança deitada na manjedoura, envolvida em faixas. E quando eles veem essa realidade, entendem essa realidade, entendem essa boa notícia, versículo 17, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino.
Essa é a missão natalina. Tornar conhecida na terra a boa nova. Uma vez que cremos nessa revelação dada àqueles homens, e Lucas, debaixo de inspiração divina, produziu-nos a palavra de Deus, trazendo-nos esta revelação a qual cremos. Agora o nosso procedimento não pode ser diferente. Agora é hora de comunicarmos ao mundo essa boa nova, proclamarmos ao mundo o nascimento de um Salvador, a missão cumprida desse Salvador na cruz. Essa agora é a nossa missão, tornar a boa nova conhecida aos homens. Essa é a nossa missão. Não é para vivermos vida egoísta, na nossa alegria maravilhosa, sendo vivida entre quatro paredes, festejada abundantemente, graças a Deus, com muita fartura, mas vivendo isso de forma egoísta, de nós para nós mesmos, sem o anúncio responsável. Sem o anúncio responsável. O Filho de Deus nasceu, Ele veio nos salvar, e vendo-o divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Há uma reação quando essa divulgação é feita. Aquele que recebe essa boa nova tem uma ação. Versículo 18: todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Todos se admiraram das coisas anunciadas pelos pastores. Todos se admiraram. Eu não sei vocês, mas com toda a dureza de coração que há no mundo, um congelamento do amor no coração do mundo, inclusive de muitas pessoas até dentro da igreja, toda vez que eu tenho aberto a minha boca, seja no meu compromisso de evangelismo pessoal, com pessoas que eu vou encontrando pelo caminho, ou seja no púlpito da igreja, ou em sala de aula, ou no gabinete pastoral, quando eu falo de Jesus, eu vejo admiração nos olhos das pessoas, eu vejo surpresa nos olhos das pessoas, eu vejo curiosidade na ação das pessoas, e muitas delas eu vejo interesse em querer saber mais. Mas vivemos um tempo lamentável de uma igreja egoísta, que vive de si para si mesma. E quando muito ela não está interessada em alcançar pessoas para a salvação, ela está interessada em inchaço e inflamação, que eles chamam de crescimento, que é o povoar dos bancos da igreja de pessoas que não têm nenhum compromisso com o Senhor e não passam de consumidores de produtos religiosos da forma mais egoísta possível. O compartilhar do Evangelho perdeu-se de vista. E isso não poderia ser assim, e não pode ser assim, visto que hoje nós temos muito mais meios para divulgar isso. E eu nem olho redes sociais nesse tempo, porque eu vou ficar com o coração muito triste. Porque eu vou ver a publicação dos cristãos em rede social, do jeito que eu lhe falei, com os filhos do shopping, com as renas e o Papai Noel, falando tudo quanto é tipo de asneira, debaixo da inspiração do espírito natalino. Pouca menção do Evangelho, ou nenhuma menção do Evangelho, ou menção deturpada do Evangelho. Quando a nossa missão, ao ter acesso a essa revelação, deveria ser publicar, contar às pessoas todas essas novidades e ver a reação das pessoas. E dar continuidade a isso, para que essas pessoas sejam alcançadas por essa boa notícia, transformadas em suas vidas, transformadas no seu caráter, transformadas no seu coração. E temos liberdade para isso por enquanto. Eu lhes exorto a gastar todo o tempo de vocês
com palavras e, sobretudo, com testemunho do que é o Evangelho, do nascimento do Senhor, da vida do Senhor, da morte do Senhor, da ressurreição do Senhor, da esperança gloriosa que temos na volta do Senhor. Façam isso. Mas de vez em quando o Senhor alegra o meu coração e dá esperança com essa igreja brasileira. Ontem eu estava vendo uma notícia que alegrou muito o meu coração. E pode parecer loucura à primeira vista do meu discurso. A notícia disse que o PCC, Partido Comunista Chinês, empreendeu, por ordem do seu ditador, a impressão de Bíblias para estar na residência de cada chinês. Bíblias. Só que não é a palavra de Deus. É a Bíblia toda alterada, toda mudada, manipulada, adulterada em sua verdade, com a mensagem do PCC, com a mensagem do Partido Comunista Chinês, com a mensagem comunista. Aqui no Brasil não precisa mais ter esse trabalho, isso já está na boca dos pregadores, mesmo tendo a palavra de Deus verdadeira na mão. Agora, por que o governo chinês fez isso? Porque, apesar da igreja lá estar perseguida, inclusive experimentando pena capital, inclusive experimentando tortura, violência, o governo chinês descobriu que o número de cristãos na China é maior do que o número de filiados ao PCC, ao Partido Comunista Chinês. Uma igreja que não tem liberdade de cultuar, uma igreja que não tem liberdade de carregar a Bíblia na rua, de pregar na rua, uma igreja que não tem liberdade de ter redes sociais, e se de ter, não pode publicar o que quiser. Essa notícia me alegrou o coração. E ele pode falsificar do jeito que ele quiser, porque há muitos milhares de anos está se fazendo isso com a palavra de Deus. Mas aqueles que são filhos de Deus não se afastam de sua verdade, da veracidade, da autenticidade da palavra de Deus. E eles têm uma reação de fidelidade a Deus quando são perseguidos. Isso é desde a fundação do cristianismo. A igreja cresce. Muitos impérios já tentaram destruir o cristianismo, já proibiram Bíblia, já tocaram fogo em Bíblia, já falsificaram a Bíblia e não tiveram êxito. A prova disso é a cristandade da China. Eu acompanho o que acontece ali. Outro dia alguém disse: olha, nós estamos orando para que vocês tenham paz aí, tenham liberdade cristã nesse país. Alguém respondeu de lá e disse: não faça isso, só peça a Deus graça para o povo dele continuar debaixo de perseguição, porque quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce em fidelidade, e aí não é inchaço nem inflamação, ela cresce também em número. Nisso eu fiquei feliz, olhei para o Brasil e vi esperança, porque em breve será a nossa vez. Mais breve do que eu e você gostaríamos. E aí finalmente esses cristãos vão entender essa palavra pregada. Aí finalmente esses cristãos vão entender a necessidade de uma vida de fidelidade a Deus. Aí as picuinhas que está destruindo o cristianismo, conflitos conjugais que levam a divórcio, que levam a separação, não sei o que, busca idólatra por poder, por posição, por dinheiro, por prosperidade, por conforto, tudo isso não existirá mais. Aí de uma vez por todas eles vão entender o que é fidelidade. Aí eles vão acordar. Aí eles vão celebrar o Natal. Aí a boa nova vai ter sentido para a vida dessas pessoas. Aí vai ter sentido. Aí vai começar-se a pregar. Dentro disso eu lhes convido a todos. Tornem conhecida, como os pastores, tornem conhecidos essa boa nova.
Versículo 19: faça como Maria, a mãe do Salvador. Guarde essas palavras no seu coração, meditando nelas o tempo todo. Não deixe que essas palavras fiquem só nos seus ouvidos. Guarde no coração para a meditação diária dessa verdade. Versículo 19 e versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Voltaram glorificando ao Senhor por causa de toda essa verdade que tinha chegado ao conhecimento deles, e que eles tiveram a oportunidade de não só ouvir, mas também ver. Preste atenção nisso. Abra as Escrituras Sagradas. Conte essa boa nova aos seus seguidores e aos seus perseguidores lá na rede social. Faça isso com urgência. Faça isso enquanto pode. Faça isso enquanto dá tempo. Seja responsável. Viva esse tempo, rememore esse tempo. Uma das grandes gratidões que eu tenho a Deus na minha vida, fé e carreira ministerial é poder fazer parte de uma igreja, não melhor, nem pior do que qualquer outra igreja cristã, mas que tem um diferencial que alegra o meu coração. É poder anunciar esse tempo, reviver esse tempo, recuperar por meio da pregação e da prática da palavra de Deus, uma data que sempre foi muito importante para toda a cristandade e que se perdeu, e que os cristãos resolveram entregar isso na mão do paganismo e preferir viver o paganismo ao reviver a boa nova com palavras e com obras, com ações testemunhais a esse mundo sem esperança, que há uma esperança em Jesus Cristo. Lembre-se disso, eu repito, nos seus dias de festejo. E não deixe de comparecer aqui no dia 25, dia do nascimento do Senhor, dia da data que nós, cristãos, históricos, litúrgicos sacramentais, escolhemos para celebrar o nascimento do Senhor desde os primórdios do cristianismo, para cultuar o Senhor e dizer obrigado por ter nos mandado um Salvador. Agora, se você no dia 24 se empanturrar a partir da meia-noite e comemorar o Natal de forma pagã, com toda certeza você não vai conseguir ser um cristão que vem aqui celebrar o Senhor e glorificar o Senhor no dia do Natal, no dia de Natal de manhã. É uma responsabilidade que nós devemos ter. Que Deus em Cristo Jesus vivifique essa mensagem no seu coração e lhe faça meditar sobre ela e ter as ações e as reações certas, movidos pelo Espírito de Deus. Agora curve a sua cabeça para orarmos em agradecimento à palavra do Senhor. Bondoso Deus, Pai de misericórdia, obrigado por nos enviar o Teu Filho Jesus, Messias, Senhor das nossas vidas. Obrigado porque fomos conquistados pela pregação dessa boa nova. O Senhor nos conquistou em amor pela pregação dessa boa nova, o anúncio do Salvador. Obrigado porque esse mesmo Espírito regenerou os nossos corações de tal maneira a crermos em Jesus e o recebermos como Salvador das nossas vidas. Obrigado porque essa verdade que é operada nos nossos corações pelo Teu Espírito para viver uma vida crescente de santidade enquanto esperamos o Teu retorno a essa terra. Que esse tempo natalino seja um tempo testemunhal da parte desta igreja e de todos os Teus filhos espalhados
em várias igrejas, não só aqui, mas em todo o mundo. Que esse anúncio da tua manifestação nesse mundo seja conhecido de todos e traga grande alegria aos homens a quem o Senhor quer bem. Louvamos o teu nome por esta revelação maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém.